Ai, Márcia, eu sei, Márcia. Eu sei, Márcia, que só para comer, Márcia. Mas o que eu posso fazer? Foi o médico que pediu que eu colocasse? Márcia, Márcia, eu tô subindo aqui do canal. Tem muito tempo que eu tô subindo aqui do canal. Preciso voltar, Márcia. Não, não me atrapalha. É só para comer que eu preciso tirar. É, Márcia, é só para comer, Márcia. É, Márcia, esse aqui é o fixo. Não sei, tô testando ainda. Tá bom, Márcia? Eu vou gravar, tá bom? Ah, você já tá se perguntando o que eu tô falando aqui com a Márcia? Pera aí, galera. Eu preciso começar este vídeo, tá? Que eu tenho umas novidadezinhas, umas coisinhas aqui para contar para vocês. Mas vamos começar esse vídeo primeiro. Bora lá? Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Bruno Tomazelli, tenho essa cara de príncipe inglês, nome de príncipe italiano, uma voz de radialista aqui para alegrar o seu dia, né? Um traço de Deus grego, um pouco desastrado, e esses olhos aqui, né? Que eu vou só tirar um pouco aqui o óculos, né? Que senão vocês podem ficar muito emocionado com os meus olhos cor de prada, né? Eu falei aleatório aqui. Então, galera, é o seguinte. Tem algumas coisinhas aqui para contar para vocês. Mas antes, vamos lá, né? Se você é novo por aqui, o que você precisa fazer é um negócio aqui muito simples. Não precisa de gastar nem um centavo. É isso aqui, ó. 3, 2, 1. E se inscreve aí! Se inscreve aí! Se inscreve aí! Se inscreve aí! Ativa o sininho das notificações pra tu ficar por dentro das atualizações. Se inscreve aí! Se inscreve aí! Se inscreve aí! Se inscreve aí! Se você gostou, compartilhe com os seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos. O importante é compartilhar. Se inscreve aí! Se inscreve aí! Se inscreve aí! Se inscreve aí! Obrigado, galera. Muito obrigado aí por vocês, por toda essa fidelidade de vocês, né? Que eu fiquei afastada aqui do canal. Tem um tempo, né? Que eu tô afastada aqui. E vocês estão se perguntando por que eu tô falando um pouco diferente, né? Tô puxando o S um pouco mais assim, né? Que vocês estão vendo. Nunca tinha reparado que eu tava puxando o S assim, mas agora aqui eu tô reparando. Por quê, galera? Porque agora eu tô usando aparelho de dente. Tô precisando usar aparelho de dente aqui. Vocês estão dando pra ver? Aqui, ó. Eu não sei se dá pra ver porque é daquele transparente. Então não sei se dá pra ver. Por isso que eu tô puxando o S um pouco estranho. Dá pra ver? Não, não dá pra ver. Não dá pra ver. Ou dá, não sei. Acho que não. Mas é daqueles aparelhos, aqueles transparentes, que eu botei só aqui em cima. Aqui embaixo não, só coloquei aqui em cima. Porque, enfim, um negócio da minha mordida. Eu não sei direito o que é não, tá? Eu viajei um pouco quando a dentista começou a me explicar o que era. Mas enfim, eu tô ainda nessa fase ainda de sei lá do que. Já falei o vídeo aleatório já. Mas é isso, tá? O que eu tava falando aqui pra Márcia era por causa. Eu tô falando até engraçado. Eu tô falando até engraçado. Eu tava falando com a Márcia o negócio do meu aparelho.
porque ela descobriu hoje, né? Porque ela passou esses tempos fora. Você já descobriu por quê? E aí ela passou um tempo fora e tal. Aí eu botei o aparelho justamente quando ela tava fora. E esse aparelho aqui, a dentista me deu a opção desse aparelho aqui, que é o aparelho Invisalign, né? Que chama, e o aparelho fixo, né? A diferença dos dois é esse aqui, eu só preciso tirar ele para poder comer. O resto do dia inteiro eu preciso ficar com ele, inclusive dormir com ele. Eu já há muito tempo, era criança, eu usei um aparelho de dente, que eu não sei, é tipo uma borrachinha assim, não era só essa coisinha transparente não, era uma borrachinha assim que eu usava, mas esse eu usava só para dormir. Esse aqui, eu tenho que usar ele, exceto para comer. Para comer, eu preciso tirar. Inclusive, até ela, enfim, me recomendou que, por exemplo, eu vou para um restaurante, por exemplo, que eu vá mesmo sem um aparelho. Deixa o aparelho em casa e vai para o restaurante sem o aparelho, porque, enfim, né? Às vezes esquece, ou enfim, eu não vou tirar aquele aparelho no meio do povo, né? Que é nojento, né? Eu vou pro banheiro tirar. E, enfim, banheiro coletivo, né? Vamos dizer assim, enfim, micróbios alheios, né? Nós não estamos dando conta nem dos nossos, imagina dos outros, fora. Esquecer, né? Enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, né, que vai acontecer, né? Então é melhor, às vezes nem põe de volta, enfim, é melhor deixar em casa quando eu for no restaurante. Mas se for antes isso, né, eu preciso usar esse aparelho o resto do dia. Já o fixo, ele é fixo, então não tem, não tira para comer, não tira para dormir, não tira para nada. Só tira na hora de escovar o dente para limpar o aparelho, quando for escovar o dente, mas só também. Nem para comer precisa. Aí ela ofereceu aí pra gente poder ir testando assim, né? Testar esse aqui e testar o fixo depois, para poder ver qual que melhor eu me encaixo, me adapto, enfim. A gente tá vendo aí. Por enquanto eu comecei com esse aqui, que é o Invisalign. Inclusive, galera, eu tô meio sumida aqui desse canal, porque o que acontece? Inclusive, semana que vem eu vou ficar sumido também, porque eu vou ter prova, vou ter que ficar estudando para prova, todo dia tem prova, vai ser uma semana inteira de prova, então semana que vem eu vou sumir aqui do canal por causa disso. Então já tô gravando esse vídeo aqui, talvez eu deva gravar mais uns dois aqui, do quadro viagem, mais um antes, né? Talvez, não sei, ou esse mais o quadro viagem, não sei, vou ver como é que vai estar essa semana, mas eu pretendo pelo menos mais um gravar aqui para vocês, porque eu já tô sumido um tempo, aí semana que vem eu vou sumir por causa das provas, né? Mas depois eu volto ao normal. Pois é, por que eu fiquei sumido esse tempo do canal? Por quê? O que aconteceu? Na quinta passada, a minha mãe comprou um frango num supermercado aqui da minha cidade. Não vou falar qual supermercado que é, porque nem tem outras cidades, enfim. Eu não sei se é bom ficar falando marcas por aí. Eu também não quero expor o supermercado, não, tá? Eu só vou contar o acontecido, foi sem querer, tá? Aconteceu sem querer, não foi de propósito, foi um erro, né? Mas enfim, eu só quero dizer, não é para expor o mercado, não. Não é para dizer esse supermercado, não sei o quê, não. Eu só vou contar o que aconteceu, porque eu sumi. Não é para expor ninguém, é porque eu explicando o motivo porque eu sumi aqui do canal. Porque eu fiquei sem gravar um tempo. Aí minha mãe foi nesse supermercado, comprou um frango, não é congelado não, é um frango que vem pronto já, embalado, tipo uma marmitex. E eles têm vários, tipo umas marmitex assim, de frango, de feijão, de farofa, tem vários. E a gente sempre comprou lá. E ela comprou esse frango. Até aí tudo lindo. Eu almocei o frango, cheguei da escola, almocei o frango. Beleza, eu voltei para a escola de novo, porque estava rolando um campeonato lá, então uma gincana lá. Aí eu voltei, era tarde, as aulas de manhã e esse negócio à tarde. Foi na terça, na quarta e na quinta. Ia acabar no sábado. Por que no sábado? Por que não acabar logo na sexta?
Não sei. E aí o que aconteceu? E aí ela comprou esse frango, eu comi no almoço, depois eu comi na janta. Só que aí eu passei muito mal. Eu passei muito mal. Do nada, umas 10 horas, 10 e meia mais ou menos, eu comecei a sentir o meu estômago meio embrulhado, sei lá. E eu já sabia que ia vomitar. E aí eu estava deitado aqui no sofá, vendo televisão, e aí eu levantei. Porque eu já falei assim, poxa, eu vou vomitar. Quando eu comecei a sentir aquele negócio meio revirando, sei lá como é que é, e aí eu levantei já. Eu levantei, fiquei aqui sentado no sofá, esperando dar o sinal para ir no banheiro. Não deu outra. Eu fui e vomitei. Eu fiquei bem um tempo, aí passou assim, não contei o tempo, não sei quanto tempo se passou depois, eu vomitei de novo. E foi. E nessa, ficou a madrugada inteira vomitando. Diretão, assim, um atrás do outro. E aí chegou uma hora que tudo que eu tinha comido foi embora. Eu já tinha vomitado tudo. E aí eu passei a vomitar bile, aquele negócio do fígado que sai quando já não tem mais nada. Aí eu comecei a vomitar bile. E chegou uma hora que já não tinha nem mais bile para vomitar, eu comecei a vomitar nada. Eu com aquele gosto amargo horrível de bile na boca. Cara, vocês não têm noção. Tem, né? Com certeza você já sabe o que é o gosto de bile. Meu Deus, é horrível, horrível, horrível. É a sensação de morte, tipo a dor do parto o negócio. Vocês não estão entendendo. E aí, quando foi mais ou menos umas 5 e pouco da manhã, isso eu passava mal, eu nem dormi. Tipo assim, na feita que eu deitava, mesmo eu estando com o travesseiro que minha mãe tinha colocado, eu dormi na cama junto com ela para poder, enfim, né? Ela poder me dar assistência. E mesmo eu estando um pouco mais alto assim, com o travesseiro, sabe? Não estava deitado assim, eu estava mais assim, não sei se vocês entenderam. Um travesseiro, mais travesseiro assim, me apoiando. Mesmo assim, na feita que eu deitava, eu vomitava. Na feita que eu deitava, eu vomitava. Mesmo sentando, eu vomitava. Então, não tinha jeito. Tomara que eu passei a ficar mais ou menos assim, só na ânsia. Porque eu não saía mais nada. Não tinha mais nada para vomitar. Aí quando foi mais ou menos umas 5 e pouco da manhã, aí minha mãe me levou para o hospital, né? E aí quando a gente chegou lá, a médica deu soro, né, na veia, eu já estava desidratado, porque eu tinha vomitado muito já. E aí antes dela botar esse soro na veia, ela pediu uns exames de sangue para saber o que era, tal, se era alguma infecção, não sei. A enfermeira foi lá, fez o exame e botou o soro. A enfermeira, né, coletou meu sangue e colocou. Aí quando o exame saiu, a enfermeira tinha dito que saía por volta dos 40 minutos. O exame, eu lembro ela falando, 40 e poucos minutos, em média. Deve ter sido por aí mesmo, eu não contei o tempo. Eu sei que eu estava doido para receber aquele soro na veia. Não, você é doido, quer receber soro na veia? Eu estava desidratado, poxa, eu estava vomitado tudo já. Eu tinha arrancado meu peito espírito do negócio. A alma está sendo do corpo já. Eu tava querendo receber uma hidrataçãozinha, né? Tô morrendo de saudade de beber uma água. Por incrível que pareça. Eu tô com mais saudade da água do que do refri, vai entender, né? Isso aqui é Fantaúva. Já tô bem, já. E aí, quando o exame saiu, o resultado do exame saiu no mesmo dia, aí a médica falou, não, nesse exame saiu intoxicação alimentar, o que a gente estava suspeitando antes. Por quê? Porque a minha mãe comeu frango também, esse mesmo frango que eu comi, a minha mãe comeu, e ela teve diarreia. Por ela ter comido pouco, muito menos do que eu, porque eu comi no almoço e na janta. Ela, eu acho que, se eu não me engano, ela comeu no almoço, e na janta ela não comeu. Então ela comeu muito menos do que eu. E eu comi muito frango no almoço, eu comi muito frango na janta. E aí deu ruim pra mim, muito ruim pra mim. E ela ficou só na diarreia. Então a gente passou mal, né? E a gente ligou com o frango. Pode até ser que nem tenha sido frango, pode ser que foi outra coisa que a gente comeu em comum que deu
errado, mas naquele momento recente, a única coisa que a gente tinha comido em comum era o frango. E os dois tiveram complicações, vamos dizer assim. E a médica já botou lá, não, deu intoxicação alimentar e ela prescreveu uns remédios e agora eu tô tomando antibiótico. Os outros remédios que já acabaram, não sei, mas estão acabando, a maioria já acabou, tá acabando. E o antibiótico eu vou tomar da quinta-feira, por uma semana. Comecei a tomar na quinta agora, passada, e eu vou terminar agora na quinta. Por isso que eu sumi, mas graças a Deus agora eu tô bem. Tô recuperado, inclusive o final da gincana no sábado eu perdi, porque eu, né, fiquei de molho. Aí na sexta seguinte eu nem fui pra aula, né, porque eu tava me recuperando, obviamente. Pra vocês terem uma ideia, a gente saiu aqui de casa para ir direto pro hospital, me arrastando, porque eu tava muito fraco. Foi tipo 5 e pouco da manhã. A gente saiu, a gente voltou aqui pra casa, a gente saiu do hospital. Era umas 7 da manhã. Aí eu tava morrendo de sono, né? Aí eu me recuperei. Descansei, me recuperei. Domingo mesmo eu já tava bem. Aí agora eu tô aqui. Graças a Deus eu tô bem aqui pra vocês. Enfim, vocês poderem entender o que aconteceu comigo. E outra novidade que eu tenho aqui, nesse meio tempo, quando eu estava afastado do canal, eu fiquei pensando em fazer mais alguns quadros, trazer mais alguns quadros aqui para vocês, para a gente poder, enfim, diversificar mais, né, o canal, em vez de ficar só no quadro viagem, porque basicamente é quadro viagem, uns vídeos aleatórios e quadro viagem. Aí eu resolvi fazer o seguinte, eu quero saber o que vocês acham. Quadro viagem, como sempre, no fim de semana e tudo, feriado, como já é de praxe. E eu criei mais 3 quadros aqui para vocês. Pensei em 3 quadros. Primeiro quadro se chama quadro Curiosidades Aleatórias, ou seja, um quadro de curiosidades, onde reajo a vídeo de curiosidades. O outro é o quadro Bruno's Car, o nome do quadro chama Bruno's Car, ou seja, carros, são quadros que eu falo sobre carros, já vídeo sobre carros, voltando aos primórdios do canal. E o terceiro quadro é o quadro Fala Sério, o momento Fala Sério, ou seja, um quadro voltado para eu reagir a vídeos do canal Fala Sério. Eu já reagi a alguns vídeos aqui, aí vai ter um quadro exclusivo para eu poder reagir a vídeos do canal Fala Sério. E eu pensei também que ia um quadro aqui no canal de música. Eu falo sobre música também, aquela coisa toda que eu já fiz aqui antes. Eu queria saber a opinião, né, de vocês, o que vocês acham. E hoje é a estreia do nosso quadro Curiosidades Aleatórias. Ou seja, um quadro de curiosidades. No geral, essa é a diferença do momento Fala Sério para Curiosidades Aleatórias. É que um momento Fala Sério é exclusivo para reagir a vídeos do Fala Sério. Esse aqui, Curiosidades Aleatórias, é vídeo de curiosidade de qualquer um. E aí, o que acontece? Vamos reagir aqui a um videozinho muito interessante. Da Juliana Mafra de novo. Peraí, galera. Aqui, galera. É um videozinho curto, os vídeos da Juliana Mafra são bem curtos, né? Então, dá até pra assistir 2, dependendo. Porque são tipo 5 minutos no máximo. É bem curto mesmo. Então, o vídeo de hoje é o seguinte: como essas coisas são feitas? Eu não sei, Juliana Mafra. Você precisa me dizer como essas coisas são feitas. Primeiro, que coisas? Né? Eu quero saber que coisas são essas. Vamos ver. Primeiro eu lembro que ela começou a falar do espelho. Quer ver? Olha só. Você perguntou como um espelho é feito e Claro que não, né, Juliana Mafra? Quem se pergunta disso? miojo. Hoje a gente vai descobrir essa fábrica de... Amigo, miojo. Você descobrir como é que miojo é feito?
provavelmente você não vai comer o miojo mais, vai ficar com asco do miojo, entendeu? Porque é industrializado até a raiz do cabelo. Vai fazer o quê? Tudo industrializado hoje em dia, né? Resolvendo meter todo mundo nos apartamentos, querem alimentar 8 bilhões de pessoas, fica lá no supermercado não sei quantos dias, tem que ser industrializado, infelizmente, não tem jeito, mas como é que o miojo é feito, né, Mafra? Miojo nunca para de funcionar. Sim, 24 horas por dia fazendo miojo. Eles misturam farinha, água e sal e transformam essa massa em blocos. Mas qual a mágica pro seu almoço fica pronto em só 3 minutos? Eles ficam na cozinha. Juliana Mafra, com certeza isso aí é conservante. É conservante até tudo. Deve meter conservante tudo. Deve ser farinha, água, sal e conservante. Um macarrão da fábrica. Secam ele de novo e colocam no pacotinho junto com aquele tempero duvidoso. E se você gosta dos meus vídeos, vai gostar de assistir eles no Spotify, porque agora eu também tô lá. E se você ainda não testou... galera, obrigado, Juliana Mafra, por me lembrar. Vocês podiam fazer um favor pra mim. Me segue no TikTok e me segue no Instagram. Bruno Tomazelli com TH, que vocês vão me achar lá com toda a certeza. E me segue lá. Segue a Juliana Mafra também, que vocês vão se inteirar bastante e curtir bastante. O canal dela tá aqui. Eu vou colocar o nome do canal dela aqui no título do vídeo, que vocês vão poder acessar lá. E se inscreve lá também. Brunão, tá fazendo propaganda gratuita pro canal da Juliana Mafra? Tô! E aí, vai fazer o quê? Vai me proibir? Vai. Deixa eu pular a propaganda. Vai. Que isso? Não, o processo é assim. Peraí, calma. Relaxa, peraí. Eu pulei demais. Peraí. Tá acabando a propaganda. Assim, você pode ver os meus vídeos mesmo quando estiver offline. Além de ouvir suas músicas favoritas na ordem que quiser. É só escanear esse QR Code pra aproveitar. É por tempo limitado. Isso aqui é uma fábrica de garrafa d'água. Eles começam com garrafinhas minúsculas. Depois esquentam o material e sopram ar dentro pra moldar certinho o formato final. O processo é assim, pra eles aproveitarem o mesmo plástico pra fazer garrafas diferentes. Você já tomou água hoje? Palito de... Eu tomei de manhã na escola, que eu levo a garrafa, não de plástico, né? Garrafa de térmica, inclusive, garrafa térmica, que eu levo e bebam água, porque daqui a pouco o tempo, quer dizer, daqui a pouco não, né? Em Brasília tá um tempo seco, horroroso, então tem que tomar água, galera. Quer dizer, aqui em Brasília é muito seco, né? Não tem jeito. Mas eu tô tomando a fontinha aqui só pra gente poder dar uma variada aqui, né, então. Vamos, palito de fósforo. Como é que é feito? Palito de fósforo. Eles começam com um tronco e cortam ele até virar quase um papel. Depois cortam em milhares de pedacinhos e mergulham a ponta nessa substância pra aí sim virar um palito de fósforo. Isso é uma tinta que eles colocam, né? Eles colocam o palito e colocam uma tinta. É verdade, nunca parei pra pensar onde é que vem essas coisas, mas a Juliana Mafra vem aqui pra poder, né, abrir a nossa mente. Antigamente, todas as substâncias pra acender ficavam na cabeça do fósforo. E por isso, às vezes, ele pegava fogo sozinho dentro da caixa, causando incêndios. Depois de algumas cagadas, começaram a colocar metade das substâncias na cabeça do fósforo e a outra parte do lado de fora da caixinha. Top ideia! Né? Algumas pessoas tiveram que morrer para isso acontecer? Sim, mas pelo menos eles tiveram aprendizado aí, né? Aprenderam aí a lição, né? Não foi do jeito que a gente queria, mas acontece. As que deveriam ter sido pensadas antes. Pelo menos tarde do que nunca, né, Juliana Mafra? Pior se eles existissem no mesmo erro. Até hoje. Salsicha, meu Deus, dizem que salsicha é assim. Tipo assim, dizem que eles pegam o resto da indústria, tipo assim, tudo que é resto de comida que sobrou da produção e tal, tudo que tá porcaria da indústria, pegam aquilo e dão um jeitinho ali, botam conservante, botam uns temperinhos ali, otaculá, trituram, fazem mó anarquia lá pra virar salsicha. É isso mesmo? É o que eu sempre escutei, mas vamos ver se é verdade.
O recheio é feito misturando carne de frango, porco, boi, temperos e corantes, que vira essa massa super É, tipo assim, o que sobrou, né, Juliana Mafra, da carne do porco e da carne do boi, foi o que sobrou, foi a sobra. Agora que eles juntam tudo e vira isso aí, salsicha. gostosa, como você pode perceber. Esse Meu vídeo Deus. parece aqueles que a escola mostra pra traumatizar a gente e convencer a não comer comida industrializada. Comigo funcionou. Fábrica do McDonald's. Pra fazer o Mano, bolo. vocês viram recentemente, bicho? Tem o quê? Tem um mês, foi no final de junho. Julho, agora. Dia 20 e pouco de julho. Tava, minha avó que me mostrou. Eu não tinha visto. Lá no McDonald's, acho que lá de São Paulo, se eu não estou enganado, uma mulher foi lá e tal, no McDonald's, pegar o McChicken dela. Mano, quando ela foi pegar o ketchup, dentro da máquina de ketchup tinha larva. Tinha larva. E tinha outro vídeo também, que foi um funcionário, esse outro vídeo, foi um funcionário do McDonald's que gravou. Dentro da máquina de sorvete, esse eu não sei onde foi, tá? Não sei nem se foi aqui no Brasil, esse do funcionário. Ele pegou dentro da máquina do McDonald's, de sorvete do McDonald's, ele abriu a máquina, cheio de larva, véio, cheio de larva. Vocês viram isso? Se vocês não viram, não precisa ver não, é nojento pra caramba. Eu não tava lembrando mais disso, mas agora que ela falou do McDonald's, eu lembrei, bicho, que coisa nojenta, bicho. Aí você fica pensando, né? Caraca, meu, como isso foi parar lá? Como isso foi parar lá? Bom, o que eu chuto, provavelmente, tá? Provavelmente. Eu espero, pelo menos, que isso não seja um padrão McDonald's, né? Que, inclusive, não é a primeira vez que dá merda com o McDonald's, não. Já teve uma vez que o McDonald's foi, eu não lembro direito, acho que foi isso foi lá nos Estados Unidos, que ele foi condenado e tal, foi parar na justiça e tudo, porque ele tava com a carne do hambúrguer, tava com os bichinhos, uma doença, eu não lembro aqui, tava com alguma coisa na carne do McDonald's. Aí provavelmente aqui, o caso lá da larva, deve ter acontecido o seguinte, bicho. Eles provavelmente devem ter pegado alguma coisa, sei lá, uma alface, alguma coisa que tava com bichinho, eles não perceberam, obviamente, aí espalhou tudo. Espero que isso não seja um padrão McDonald's. E é bom pro McDonald's também ficar de olho, né? É bom esse negócio que vazou aí, para eles poderem ficar de olho, né? Para poder dar uma maior fiscalizada na limpeza. Mas vamos. No Big Mac, cada bolinha de massa é moldada igualzinha por essas máquinas. Aí eles jogam uma quantidade perfeita de gergelim e nessa máquina eles entram crus e saem assados. E olha a quantidade absurda de pão eles fazem ao mesmo tempo. Né? Placa do YouTube. Ela é feita de alumínio escovado. Depois, como é que é a placa do YouTube? você recebe uma camada de cromo e gravação a laser. E por dentro eu já sei como é porque eu vi o vídeo do Aruan cortando a placa. Quem sabe, sabe. Placas de palha. Elas são muito maiores do que eu imaginava. Eu sempre achei que fossem menores, mas talvez seja porque eu sou pequena. A estrutura é feita de metal e eles colam um adesivo na frente. E esse provavelmente é o trabalho mais satisfatório do mundo. As setas perfeitamente desenhadas na rua. Elas são feitas com molde. E eles usam uma tinta especial, resistente à chuva e milhares de carros passando todo dia. É claro, né? Porque senão vai acabar em 2 dias, né, Ana Marta? Quando eu era criança, eu achava que o cacau era tipo uma fruta marrom que tinha gosto de chocolate. Mas não, eles usam as sementes, que são desidratadas, fazem uma pasta e só depois misturam com os outros ingredientes. E isso vira a base do chocolate, que é a doce. Eu lembrei daquele filme do Willy Wonka, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu vi esse filme quando eu era picutuco. Eu tava, sei lá, no primeiro ano, sacou? Tinha, sei lá, 7 anos, nem 7. Acho que tinha uns 5 anos. Por aí. Eu lembro de ver chocolate agora, eu lembrei desse filme. Eu assisti agora recentemente, por acaso, de novo assim, assisti por acaso, estava passando o filme.
Aí agora, toda vez que eu ver chocolate, eu vou lembrar da fantástica fábrica de chocolate. Não tem jeito. Derretido e moldado pra qualquer coisa formato boa. que você quiser. Lápis. A Lápis. madeira chega em placas. E aí, O lápis é de madeira, né? Inclusive a borracha também. A borracha, ela é feita de látex, que é tirada da madeira, do tronco da árvore. o buraco do exato tamanho do grafite que vai ser colado. Aí eles fecham e viram um sanduíche de madeira. E depois é só cortar. Os lápis passam nessa máquina que pinta eles perfeitamente. Pra depois passar nessa outra que coloca o ferrinho e a borracha. Satisfatório. E mais satisfatório que isso, só... Você vê que a maioria é tudo com máquina, né? Até porque eles fabricam essas coisas em massa, né? Você vê o tanto de sanduíche, pão lá do McDonald's que tem. Imagina, ser humano para fabricar tudo aquilo. Não dá, bicho. Mesmo que seja uma equipe de pessoas ali, não dá, porque é muito pão e é muito exigente o trabalho, porque tem que ficar tudo cortado exatamente do mesmo tamanho. E nós, seres humanos, não temos essa precisão de cortar tudo exatamente do mesmo tamanho. Vai ficar um pouco maior, vai ficar um pouco menor. A máquina não, a máquina é programada para cortar do mesmo tamanho. É legal, né, velho? Saber dessas coisas, né? Interessante. A hora que eles estão apontando, eles vão rolando nessa lixa que faz a ponta perfeita. Esse é o processo todo para fazer o objeto que você vai perder no primeiro dia de aula. E vai ter que pedir testado pelo resto do ano. Tapete. Pois é, por isso que tem que fazer muito lápis, né? Porque lápis é um negócio que vende pra caramba, né? Porque toda hora tem gente que perde, né? Eu mesmo já perdi um monte de lápis. Tipo assim, se for fazer uma coleção de lápis que eu perdi da minha terra infância, até agora, no meu segundo ano do ensino médio, uma penca de lápis. Dá pra fazer feira livre. Lápis, borracha, essas coisas que eu... direto a gente sai perdendo, né? Eu perco até aqui em casa as coisas, às vezes. Mano, tapete de carro, eu lembrei uma vez, na época que eu ainda falava de carros, vou voltar a falar de carros aqui, eu não lembro exatamente qual era o vídeo, eu sei que era de carros, né? Aí tinha um que eu tava olhando lá, que era o Cronos, se eu não me engano, aquele de Cronos. Eu entrei lá no site da Fiat, olhei tudo, os preços do Cronos e tal. Mano, aí teve um lá, era a versão acho que mais barata do Cronos, que era bem cara. Eu não lembro qual era o carro, eu acho que era do Cronos. Eu sei que até o tapete do carro era opcional. O carro, acho que era a versão mais barata do Cronos. E o carro cru, sem nada, já é caro. Ele já era caro. E eles ficavam colocando uns opcionais assim, tipo, para cobrar mais uns 200, mais uns 300, e por aí vai. Até o tapete. Tapete do carro, que você fica assim, até o tapete. Eu fiquei indignado, bicho. Eu fiquei indignado, velho. Juro por Deus que eu fiquei indignado, bicho. Eu fiquei indignado. Até o tapete do carro, os caras cobravam. Até é opcional. Era opcional. Você pagava, sei lá, não lembro mais. Tá aqui no canal. Se vocês procurarem, vocês vão achar. Eles cobravam, não sei quantos reais, não lembro mais. De opcional. Porque o tapete do carro era opcional. E vamos ver como é que este opcional, né, é feito, né, dona Fiat? Acho que era Fiat. De carro. Eu nunca me perguntei como fazer isso, Acho mas que o ninguém processo é nunca se bem legal. perguntou. Eles usam borracha reciclada e prensam um molde gigante de acordo com o tamanho e modelo do carro. E esse cara queimou a mão. Olha, Que eles isso, fazem a gente? massa do biscoito, prensam no molde com o logo e assam em esteiras. No começo parece terra, e mesmo assim dá vontade de comer. O recheio... Que é isso, Juliana Marca? Você já falou do tapete do carro e foi logo pro biscoito? Calma, minha querida, faz uma intro assim, tipo, olha, biscoito, vamos falar do biscoito. Ainda tô pensando que você tá falando do tapete do carro. Ah, mas como é que é feito o biscoito? É colocado por um aplicador automático. E o meu sonho é que existisse uma hora só de recheio. Abaixo assinado nos comentários, por favor. Espelhos. A maioria dos espelhos é feito com uma reação química e transforma vidro comum em flexível. Eles colocam mano, aqueles negócios de... aqueles labirintos assim, que tem um monte de espelho e você nunca sabe qual que é o
Você meio que se perde. Ai, bicho, já cansei de ver vídeo cacetada de menino correndo, assim, se empolgando e pum, mete a cara no espelho. Prata ou alumínio no fundo e depois selam com tinta protetora. Já parou pra pensar que não dá pra comprar um espelho novo porque todos já foram usados? Ai, né, Marta, sei lá, você não vai ficar testando minha mente agora. Se você quiser ficar aí pensando nisso, você pensa. Na verdade, agora eu vou bugar a mente de vocês mais ainda. O espelho é um negócio que ele já nasce usado. Sabia? Pô, é reflexo. Então ele já começa sendo usado. Porque ele já está refletindo o reflexo da pessoa que está fazendo ali o espelho. E outra, agora eu acabei de criar essa teoria da conspiração da minha cachola. E se o espelho, ele tem uma memória, que ele grava o seu reflexo? Qualquer reflexo, na verdade, que passar pelo espelho, o espelho vai saber. Está gravado na memória, tipo um programa. E aí, por exemplo, você aí na sua casa, tô com o espelho aqui do lado. Na verdade, ele não reflete você. Ele reflete a memória que ele tem de você. Porque ele está se lembrando de você e tá meio que te imitando do outro lado. Os seus trejeitos, e que você meio que se imita você. Não cai, porra! Porque eu derrubei aqui sem querer o coisa. Enfim, vocês entenderam, né? Ou não, vocês não entenderam nada? Peraí, deixa eu tirar o rodo daqui. Enfim. Contou outra conspiração muito doida, que eu acabei de tirar, não sei nem de onde. Vai. Enfim, calçadas. Essa aqui é feita de um jeito genial. É tudo pra eu já vi, velho. como se fosse um tapete de tijolo. E esse jeito também é bem inteligente. Mas Eu já vi, primeiro assim, eu já vi, velho. a maioria eles só colocam uns bloquinhos mesmo. Balas. Eu sempre me Balas. perguntei como eles faziam esses desenhos minúsculos no doce. E surpreendentemente, eles fazem um desenho gigante empilhando vários pedaços de doce. Depois eles esticam essa bala enorme até virar uma cobrinha. Aí cortam uma por uma e clica aqui pra me ver experimentando bala sabor vômito, meia suja, cachorro molhado. Ei, meu Deus do céu. Bom, galera, o próximo vídeo, então, do Curiosidades Aleatórias, vai ser a Juliana Matos experimentando doces bizarros. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Falou, valeu e até o próximo vídeo. Falou! Peraí, deixa eu... Por que eu botei o controle ali? Não tô sabendo. Eu vou só desligar o negócio.